Bom dia, Mário Flávio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Hoje a nossa conversa é com o advogado João Américo. Bom dia, João. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, João, a nossa conversa é em relação a uma decisão, do STJ que decidiu, pela jurisprudência, de que caso o antigo proprietário não declare, não faça a comunicação de venda de um veículo, ele pode ser responsável solidário por eventuais infrações de trânsito cometidas depois pela pessoa que comprou o veículo, né? Explica para o nosso ouvinte como é que isso funciona na prática, assim, no dia a dia. Só para você entender, Mário, você, Carla, o nosso ouvinte, é o seguinte: o STJ entendeu que aquele que repassa a venda de um bem, notadamente o veículo, ele tem a obrigação de fazer essa transferência no Detran. Isso por dicção direta do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece que o vendedor deve fazer a comunicação de venda para se eximir de eventuais responsabilidades por multas. Então, todo aquele que vende o carro tem essa obrigação de fazer essa transferência. É evidente que aqueles que não fazem têm a chamada responsabilidade solidária, ou seja, o ex-proprietário que vendeu o carro e não fez a comunicação nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro deve responder de forma solidária pelas multas que advenham do veículo, caso não tenha sido feita essa transferência. Agora, é bom que se diga que não abrange o IPVA que incide sobre o veículo, já que se refere a um período posterior à sua alienação, ou seja, ao seu período de transferência à propriedade. Em relação, como seria essa questão da responsabilidade solidária? Seria em relação a pagar metade da multa? Seria em relação aos pontos na carteira dos dois motoristas? Como é que isso funcionaria? A responsabilidade solidária ela ocorre da seguinte forma, ou seja, caso não seja pago por um eventual comprador, ela se transfere para o vendedor. Essa é a forma solidária. E aí os pontos na carteira vão incidir no nome de quem o veículo está vinculado. Então, no exemplo que nós estamos dando, no caso, o vendedor que não tenha feito essa transferência, essa comunicação de venda. Então, a responsabilidade solidária funciona nesse sentido, não seria dividida. Seria primeiro, iria inicialmente para o comprador, caso o comprador não assumisse, solidariamente responderia o vendedor. Então, a lógica seria nesse sentido. E qual seria o prazo para fazer essa comunicação de venda? O prazo para que, caso isso aconteça, o vendedor, de alguma forma, não seja afetado pelas ações do comprador? Geralmente o prazo é de 30 dias para fazer essa comunicação de venda, mas eu entendo que isso deve ser feito o quanto antes, ou seja, a partir do momento que há a transferência, a partir do momento em que há a chamada tradição, ou seja, a transferência do veículo do vendedor para o comprador, que essa comunicação seja feita o quanto antes. Eu penso que no mesmo dia em que for transacionado, recebido os valores, feito um negócio jurídico, é que deve ser feita essa comunicação de venda. Mas em caso da multa ter sido aplicada em um prazo menor do que 30 dias, então o vendedor ele pode recorrer para que não precise arcar com esse prejuízo caso o comprador não queira pagar a multa? O vendedor deve provar que houve a transferência, mas é como nós estamos apresentando esse entendimento do STJ, de que caso não exista a comunicação num prazo, por exemplo, 60 dias, nos termos do artigo 134, essa multa vai recair sobre a figura do vendedor. Então, o vendedor vai ter que provar que fez a transferência, por exemplo, através de um contrato, e pedir para que os pontos sejam transferidos. Caso não tenha se tomado essa cautela, então, inicialmente, a multa vai recair sobre o nome do carro de quem é o proprietário. Então, o vendedor tem um carro, transferiu, vendeu, mas não fez a transferência, não fez a comunicação de venda ao Detran, a multa recai sobre a figura do vendedor.
Então, havendo a comunicação de venda, a multa recai sobre a figura do comprador. Então, agora, se não houver isso, cabe ao vendedor entrar na justiça ou apresentar recurso junto ao Detran para demonstrar de que quem está na posse do bem, né, quem está na posse do veículo automotor não é ele, e sim outra pessoa. Então, por isso que se torna mais burocrático e por isso que a decisão do STJ apresenta essa responsabilidade solidária. Então tá bem. Muito obrigada, João Américo. Eu que agradeço, parabenizo pelo programa e cumprimento meu amigo Mário Flávio e você, Carla. Muito obrigado. Obrigada. Nós conversamos agora com o advogado João Américo e está aí dada as instruções, né? Quando você vender o seu veículo, corra atrás o mais rápido possível para deixar tudo regularizado para evitar dor de cabeça no futuro. Voltamos com você, Mário Flávio.